Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para este Acorda Sucupira, comigo, Rodrigo Oliveira, neste dia 29 de novembro, sexta-feira. Sexta-feira que começou com aquele gostinho de ressaca, né? Não é uma segunda-feira, mas está todo mundo de ressaca depois da surra que o investidor brasileiro tomou ontem no mercado financeiro, em função do pacote do nosso querido matemático Fernando Haddad. E o problema é que o truque, a matemática haddadiana está cada vez menos convincente, né? As pessoas estão mais atentas, né? Segundo os cálculos do governo, eu não vou falar exatamente sobre o pacote, vocês já viram isso, eu já falei isso antes mesmo dele sair, porque todo mundo já sabia o que seria o pacote, só faltava alguns detalhes. E aí, com esses detalhes, o governo diz que vai economizar 71, qualquer coisa bilhões nos próximos 2 anos. Mas aí, com os detalhes, as sessões aí dos grandes bancos, né, dos economistas de grandes bancos, gestoras de investimento e outras, conseguem fazer algumas contas. E ninguém consegue passar de 45 bilhões de economia. Então, na matemática temos 70, nas contas do mercado financeiro no máximo 45, mas isso tudo ainda tem que passar pelo Congresso Nacional. Lembrando que lá no Congresso Nacional o problema é outro. O problema é e as emendas parlamentares? Quando é que começam a ser pagas? O ano está acabando e tem 20 bi de emenda parlamentar que ainda não foi empenhado, então o deputado não consegue fazer aquela propagandinha, colocar aquela faixa, obrigado, deputado fulano de tal, por essa passarela, né, que custou 37 milhões de reais. É... Brincadeira. Mas a verdade é que no Congresso a preocupação é quando é que as emendas parlamentares vão sair. Se saírem logo, a gente aprova o pacote de corte de gastos rápido. Corte de gastos que também não vai ter muita coisa e ainda veio manchado pela história da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Deixa eu só deixar algumas coisas claras que algumas pessoas não notaram. Essa isenção do imposto de renda de 5 mil reais, para salários até 5 mil reais, é a partir de 2026, se for aprovada no Congresso. Óbvio, o Congresso Nacional não tem ninguém lá que está preocupado em segurar gasto, né? Benesses é uma coisa que o político adora fazer. Então, é muito fácil, em tese, de você aprovar a isenção para até 5 mil reais de salário. O problema é a compensação, né? De onde vai vir o dinheiro para compensar a perda de arrecadação que o governo vai ter, elevando aí o limite de isenção para o imposto de renda para 5 mil reais. Ah, o Haddad falou que vai ser para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, né? Mas tem que ser 50 mil reais de salário, amigo. Ah, não, mas é tudo que o cara ganha, se passar de 50 mil reais mensais ou 600 mil ano, ele vai ter que pagar no mínimo 10%. Por que essa história de no mínimo 10%? Porque muita gente é PJ ou recebe dinheiro de investimentos isentos, etc e tal, e aí paga a alíquota efetiva, quando você faz o cálculo de tudo que foi pago e o que não foi pago, né, que foi gerado de renda, fica abaixo de 10%, né? Segundo o governo, fica ali em torno de 2 ou 3%. Então você teria onde arrecadar nisso. Lembrando que quem tem mais dinheiro tem mais possibilidades de formular novas estratégias para que esse dinheiro não seja tributado. Então, o mercado desesperou. Ora, não vamos economizar o que dissemos que iríamos economizar, né? O governo não vai economizar aquilo que disse que ia economizar. E, além disso, ele aumentou o gasto, né? Esse é o corte de despesa, é a tesoura cega do presidente Lula e do ministro Haddad, não é mesmo? Porque no fim das contas essa tesoura não corta nada e ainda
vai deixar tudo um pouquinho mais complicado. E aí, por que que fica complicado? Vão falar, o Rodrigo é maldoso, né? Olha só, ele fica falando que ele é contra a isenção de até R$ 5.000 do salário das pessoas. Não, não é isso, gente. Eu não acho que as pessoas deveriam ou não deveriam pagar. O que eu acho sobre isso é desimportante e irrelevante. No fim das contas, o problema é, se você isentar os salários de até R$ 5.000 mensais, o custo estimado pelo governo, que é o nosso matemático favorito, é de 35 bilhões anuais. Esses 35 bilhões ou serão financiados via dívida, ou alguém tem que pagar. Não existe, é aquela história de sempre, né? Para alguém pagar meia entrada, alguém tem que pagar duas entradas. É simples, né? Ou uma entrada e meia, mais ou menos. É, então, o problema todo está nisso. O cobertor é curto e a gente está fazendo bondade com o chapéu alheio. E isso é que preocupou o mercado, que acabou derrubando a bolsa, né? A bolsa caiu mais de 2%, o dólar subiu a 6,1, né? Fechou a 6,1, chegou no ajuste, ficou um pouquinho abaixo de 6, mas está aí 6,1 já. Os juros na curva futura já precificados em 14,75, lembrando que a gente está com 11,25 de Selic, então mais 3 pontos percentuais e meio, né, de alta na Selic até o fim do ciclo. Isso fez com que aquelas apostas que eu falava ontem, de um aumento de 1% na reunião do dia 10 de dezembro, do Copom, ganhassem mais fôlego e agora já chegaram a quase 20% de probabilidade de acordo com o mercado, né? A de 0,75 foi para 70%, mas esse não é o pior dos problemas. O pior dos problemas é que aquele 0,5 de alta, isso foi abandonado. Ninguém acha que o Banco Central pode subir só 0,5 agora em dezembro. E esse é o problema. Além disso tudo, quando você isenta as pessoas, né, que elas pagam menos impostos, você dá mais dinheiro para as pessoas consumirem, certo? Se eu recebo 5 mil menos R$ 1.000 de imposto, eu só tenho 4 mil para consumir. Isso é um exemplo, tá, gente? Se eu não preciso pagar os R$ 1.000 de imposto, eu tenho mais R$ 1.000 para consumir. E qual é o problema que o Banco Central tem visto ultimamente? Aquela história do hiato de produto, já falei sobre isso com vocês, que é o quê? A capacidade de produção da indústria, da economia brasileira e a, a capacidade potencial, né? E o quanto realmente a gente está produzindo. E a gente chegou no limite, segundo as contas do Banco Central. Esse não é um número fácil de calcular, não é um número exato e é tudo feito em estimativas e pode sim estar errado. Fato é que, acreditando nos próprios modelos, como deveria ser, o Banco Central acredita então que a economia brasileira não tem como produzir mais, e se ela não consegue produzir mais e ela vai produzir os mesmos produtos para mais dinheiro em circulação, o que que acontece? Os preços sobem. Então, lembrando aqui o nosso querido Milton Friedman, aliás, esse vai ser o tema do Esquina Sucupira dessa sexta-feira, no fim do dia, vocês todos terão acesso, aqueles que já colocaram o e-mail lá no esquinasucupira.substack.com, ou então vai lá no Google, coloca Esquina Sucupira, nós somos o primeiro resultado. O tema da nossa newsletter de hoje do Esquina Sucupira é justamente isso, né? Inflação. Você pegar aí na curva de juros, a inflação implícita, que a gente chama, que é a diferença entre o juro que está sendo cobrado naqueles títulos que pagam IPCA mais alguma coisa e o título pré-fixado, então seria o que o mercado meio que acha que vai ser a inflação para os próximos 10 anos, é de 6%, média por ano. Isso quer dizer que em algum momento vai ter que estar acima de 6%, porque a gente está abaixo de 6% hoje. Não é uma inflação pouca. E aí o que acontece? Para o Banco Central, é sempre esse efeito Milton Friedman, né? O problema da inflação é sempre monetário. Se você está liberando mais dinheiro para as pessoas consumirem, elas vão pressionar a capacidade produtiva que não se adapta com tanta velocidade, e aí isso tudo se transforma
em inflação. Quando ela se transforma em inflação, as expectativas sobre a inflação também mudam, porque notam a pressão sobre os preços e aí o mercado, o empresário começa a se antecipar e aumenta os preços porque vai ter que pagar mais caro, porque ele imagina que vai ter que pagar mais caro nos insumos que ele consome, porque há mais pressão de consumo, né? Há mais demanda. Então, tudo isso faz esse caldeirão ferver e os juros subirem. E os juros vão subir, segundo o nosso querido Galípolo, até onde for necessário para trazer a inflação de volta à meta de 3%. O Galípolo falou ontem à noite. Foi duro, como se esperava dele. Vamos esperar para ver o que será do Galípolo, presidente do Banco Central, porque além das apostas terem crescido aí de 1 ponto percentual de alta agora em dezembro, também em janeiro, na reunião de janeiro, já com o Galípolo presidente e com a maioria dos membros do Banco Central já indicados pelo Lula, também crescem as apostas de que os juros devem ser elevados em mais 1 ponto percentual. Então, 12,25 agora, 13,25 já no comecinho de 2025, tá? Lembrando que o Rui Costa, o que ainda deixa as pessoas com dúvidas sobre o Galípolo, ontem, por exemplo, o Rui Costa falou naquela coletiva sobre corte de gastos que não vê a hora de o Banco Central ganhar estabilidade, porque, segundo ele, tudo isso que está acontecendo no mercado é culpa do Roberto Campos Neto, que fala mal do Brasil, né? Não pode falar mal do Brasil, mesmo que o Brasil esteja meio mal, né? O Galípolo, num outro evento, no fim do dia, falou que, olha, o Banco Central é tipo aquele chato da festa, né? Ele que vai lá baixar o som, fala para o pessoal parar de beber, que é para a festa não descambar. Então mandou o recado que, se depender dele, segura os juros. Hoje de manhã, hoje, durante o dia, a gente vai ver como é que vai ser isso, com liquidez reduzida também, em função de um meio período ali nos Estados Unidos, que é essa ressaca de Thanksgiving, né, de ação de graças. Ontem feriado, hoje meio expediente, só para alguns mercados. Então, a gente tem esse problema. O Rui Costa, só para isso que eu lembrei agora, o Rui Costa ainda falou assim, eu não vejo a hora de ter um presidente do Banco Central que mora no Brasil em vez de Miami, né? Falando mal aí do Roberto Campos Neto, que não mora em Miami, mas tem negócios e volta e meia vai a Miami. Muito bem. Então, o juro para cima, dólar para cima, inflação para cima, e aí tudo vai ficar mais caro até que a inflação comece a voltar. O problema é que do outro lado, o fiscal brasileiro vai de mal a pior. Ontem, inclusive, o Tesouro tentou vender títulos prefixados e a procura pelos mais longos foi zero. Ninguém aceitou as taxas. Você não controla a taxa de longo prazo, né? Essa é uma crença do mercado, porque lá no longo prazo o Tesouro Nacional ele tem que vender para o mercado e o mercado decide qual é a taxa. Como eu já falei isso para vocês em algumas vezes, quem me acompanha mais tempo já me ouviu falar isso diversas vezes. Quem define qual vai ser o juro não é quem pega o dinheiro emprestado, é quem empresta o dinheiro. Então, quando o governo tem que financiar a dívida e ele emite papel, eu que vou emprestar dinheiro para o governo, comprando esse papel, eu é que defino, não, eu acho que 10% de juros está bom para você, 14% de juros está bom, 18, 20, para eu correr o risco de ter este papel na minha mão. Então, tudo isso está nesse caldeirão que faz com que os elementos, os fundamentos econômicos brasileiros não estejam sendo tão bons assim, né? A gente, está crescendo a economia, sim, mas se o resultado disso tudo for inflação, acaba que o que você ganha acaba sempre se corroendo e você pode entrar numa espiral aí ruim e, para quem é mais antigo, vai lembrar aí, entrar num processo inflacionário que é extremamente penoso e custa muito, mas muito, muito caro para aqueles que têm menos, né? Só para terminar aqui rapidinho, na agenda de hoje tem a taxa de desemprego, a expectativa do mercado é que o desemprego caia mais um pouquinho. E de novo, ele sairia de 6,4% para 6,2%, o que é ótimo para quem está trabalhando, mas
para essa visão do Banco Central, para a visão do mercado financeiro, queda no desemprego significa mais gente ganhando mais dinheiro, gastando mais e pressionando ainda mais as expectativas inflacionárias. Desculpa que esse aqui ficou um pouquinho mais longo, mas a semana foi movimentada, né? De qualquer maneira, quando der aí 6 horas para aqueles que ainda trabalham, não o pessoal ali do meio-dia, papai, do Instagram lá, que o rapaz termina os trabalhos dele meio-dia, mas para quem vai até 6 horas, 6 e meia, dali em diante, temos sábado e domingo para resfriar a cabeça, pensar um pouquinho e se preparar. E não esqueçam, no fim do dia de hoje também tem o nosso Esquina Sucupira para vocês lerem um pouquinho mais aí, terem um pouquinho mais de informação sobre o que é essa visão de inflação monetária e por que isso está atrapalhando todas essas contas e está fazendo tudo ficar um pouquinho mais difícil para o brasileiro, embora ele ainda não tenha percebido em geral. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos, bom fim de semana e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!